eu quero ministrar para você falando de uma pessoa muito especial, que é a vida de José. Eu acho que é uma das mensagens mais lindas é a vida dele, né? A vida de José é uma mensagem. Uma frase muito interessante do Cris Valdo fala assim: quando a sua memória é maior que os seus sonhos, você já começou a morrer. Porque se a gente sonha, a gente pode realizar. Se a gente sonhar, a gente pode conquistar. Se a gente sonhar, algo dentro de nós que nos motiva a chegar lá, né? Mas o sonho, como o Isaac estava falando ontem, é uma produção de algo que acontece dentro de nós. E é lindo que Deus começa a fazer de José desde o ventre da mãe dele. José era um milagre. Raquel não podia ter filho. José já veio de um milagre, né? Ele nasceu de um milagre. E ali, lá dentro do ventre da mãe dele, ele já começou a ser marcado por esse sobrenatural, por esses sonhos que Deus tinha para que ele reinasse, né? E ali no ventre da mãe, o pai já estava formando José e formando toda a sua história. E o mais bonito na história de José é que ele acreditava. Ele cria nesse sonho. Ele cria no que Deus tinha falado com ele. E eu quero que você abra agora em Gênesis 37, só para a gente introduzir o que acontece aqui. Gênesis 37, 2 diz assim: essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José. Ou seja, Jacó tinha 12 filhos, mas quem continuou? José. Na época, com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos nos pastoreios dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os seus outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Então, certo dia, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo, e de repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodeavam e curvavam-se diante dele. Então os irmãos disseram: ah, tá certo. Quer dizer que você vai reinar sobre a gente. Vai ficar nos dando ordens. O sonho que ele contou e a maneira como contou o deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas curvavam diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. E aí começa a história de José aos 17 anos. Deus dá um sonho para ele. Mas como eu estava falando, José já vinha de uma história de milagre. A Bíblia diz que José era o filho predileto. E, pelo que a gente percebe na história de José, Jacó estava preparando ele para assumir o legado do pai. E é muito interessante que muitas pessoas pregam falando que José era meio nariz em pé. Não tinha nada que falasse para os irmãos lá na hora, que não tinha que revelar o sonho dele. Mas hoje eu estava orando e pensando em todas essas mensagens que a gente tem recebido. É muito interessante que José, ele não tinha um nariz em pé. Ele tinha noção de quem ele era e para que ele tinha nascido. E às vezes, quando a gente assume a nossa identidade, a gente passa pelos outros, parece que a gente é meio metido, né? Porque a gente tem tanta certeza onde a gente vai chegar que as pessoas até se assustam, né? Aquela coisa assim, mas isso aí não vai dar certo, não, querido, vai dar certo. Ontem eu estava conversando com um casal e esse casal convidou para fazer o casamento deles em janeiro. Aí a menina falou assim, pô, um negócio aqui em janeiro, eu queria fazer no ar livre, negócio que em janeiro chove. Eu falei assim, não chove não, querida. Ela, chove sim. Eu falei, mas não chove? Porque se eu vou fazer casamento fora, não vai chover. E às vezes parece que você é metido, às vezes parece que você está... né? Igual que os irmãos falam, agora sim, José, agora você chegou, agora está querendo sentar na janela. Vamos ver se você vai sentar na janela.
Só que José não estava entendendo dessas intrigas. Para ele estava contando apenas algo que fluía de dentro dele. E é isso que eu quero trazer para você essa noite. O que flui de você? O que está dentro de você? O que te move? O que faz você acordar de manhã? Porque José, ele acordava já sabendo que ele tinha um destino. Ele ia ser rei, ele ia ser príncipe. Em algum momento, Deus ia colocar ele nesse lugar que ele via no sonho. E não foi apenas um sonho. E o mais interessante é que não foi um sonho, ele foi trabalhado até os 17 anos para esse tempo. Se você pensa certo, você vive certo. E isso é o mais lindo na vida de José. Até aqui a gente vê que ele está pensando certo. Eu sou a filho amado, eu é que tenho a túnica colorida, sou eu que vou assumir o legado do meu pai, sou eu que vou reinar, e pronto, acabou. Só que os irmãos começam a ter ciúme deles. E sabe o que acontece às vezes dentro da igreja? Os irmãos mais velhos começam a ter ciúme do mais novo que está recebendo a túnica. Começa a ter inveja. Não se alegra com, olha, Deus te deu um sonho, é isso aí, cara, vai. Mas por quê? Porque essa pessoa, dentro dela, ela ainda não assumiu a identidade de filho também, né? Igual que o Felipe estava falando. O irmão mais velho, né, na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho ficou triste que o pai estava fazendo a festa para o irmão mais novo. Mas ele também é filho. E esse é o momento da gente entender o que Deus está trazendo para nós. A gente precisa assumir a nossa identidade. A gente precisa assumir os sonhos de Deus para nós. E o sonho de Deus para cada um é individual, é singular. Agora eu quero te dizer, o que acontece quando você recebe um destino? Você vai para algum lugar, não vai? O destino aqui do José estava apenas começando com a revelação do sonho. E o que acontece aqui? Como que uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos como escravo não culpa os irmãos no final? Olha o que acontece aqui. Os irmãos, então, preparam, né, uma emboscada e vende José para o Egito. O mais lindo disso tudo é que dentro de José ele tinha um destino, ele sabia onde ele ia chegar. Só que eu quero te dizer uma coisa, se Deus te deu uma direção, não vai ser uma traição que vai te parar. Você está entendendo isso? Não vai ser os seus irmãos te vendendo, falando mal de você ou te traindo que vai te parar. Sabe por quê? Deus é tão bom que José foi vendido. Mas ele foi vendido para a casa de Potifar, que era gerente da casa real. Ele foi vendido para qualquer coisa. Ele estava sendo vendido como escravo, mas José não se via escravo. Quantas pessoas hoje têm o título de rei, mas vivem como escravo? Quantas pessoas hoje sabem que foram destinadas a reinar, mas vivem como escravos? José não. José sabia que ele tinha nascido por um propósito. José sabia que ele tinha herdado algo do pai, que ele tinha uma herança de Deus. E eu quero que você leia comigo em Gênesis 39, 2. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele, de tal forma que acabou indo morar na casa do senhor do egípcio, Potifar. Reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Olha que lindo, gente. Ele foi vendido e a Bíblia diz que Deus estava com ele. José podia ter perdido a casa dele, podia ter sido vendido pelos irmãos, mas ele não perdeu o que era mais precioso na vida dele, que era o relacionamento com o pai. A intimidade com o pai. E a intimidade que José tinha com Deus era tão forte que pouco tempo com Potifar já tinha reconhecido que ele era um homem de Deus e que tudo que ele colocava a mão prosperava. Sabe o que é isso? Eu vou te dizer uma chave essa noite. 3 João 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não for próspero na sua alma, você não vai ser próspero fora. Deus não vai estar nisso. Porque Deus está junto de você. Como a palavra de Deus diz, Deus está junto com José. E por Deus estar junto com José, José prosperava. Mas José era próspero na alma dele. José não trouxe a história dele com ele. José não trouxe a amargura com ele.
Muitas vezes a gente quer trazer uma mala pesada, a gente quer trazer coisas com a gente, enquanto Deus já está fazendo uma nova história. Já passou, filho. Foi vendido. E agora? O que vai fazer? Vai sentar e chorar? Vai sentar e chorar. Mas vamos recomeçar. Porque Deus está com você. Você entende que Deus está com você, mesmo que a circunstância não seja favorável? Mas eu quero te dizer, mesmo que não seja favorável, a Bíblia diz que Deus faz cooperar para o nosso bem. Todas as coisas Ele faz cooperar para o nosso bem. E aqui, Deus começa a fazer cooperar as coisas na vida de José por causa do seu posicionamento. Porque dentro da alma dele, ele dizia, eu posso ser vendido, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um destino e eu vou chegar lá. Eu não sou escravo. Eu posso receber o título de escravo, mas dentro de mim é um príncipe. José foi vendido como escravo, mas não viveu como escravo. Quantas vezes a gente vive como escravo? Sabe o que José podia ter feito? Quer saber? Já acabou tudo mesmo, minha história acabou, meu legado acabou, não vou ver mais meu pai, não vou ver mais meus irmãos, vou fazer as coisas de qualquer maneira. Estou aqui na casa desse homem aqui, vou varrer isso aqui de qualquer jeito, vou trabalhar de qualquer jeito, vou passar aqui a mão em algumas coisinhas aqui para mim. Não podia? Sabe por quê? Quando a gente está mal na alma, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo imperfeito. A gente não faz nada perfeito. Mas José era diferente. José tinha um espírito excelente. José andava com Deus e tudo que ele fazia era para Deus. Então ele pegou e falou assim, eu creio, né? A Bíblia não diz, mas eu estou dando as minhas palavras aqui na história. Ele pegou a circunstância que era desfavorável e tornou ela um combustível. Então fui vendida, agora estou aqui na casa real, eu vou aprender sobre essa cultura. Eu vou aprender tudo o que acontece aqui nesse Egito e eu vou reinar. Eu vou pegar tudo que eu posso, eu vou estudar, eu vou ser o melhor aqui na casa de Potifar, porque eu vou ser promovido. Só que se a gente não entender que as coisas acontecem dentro de nós, a gente não vai mudar, a gente não vai sair do lugar. Tem gente que não sai do lugar. Por quê? Porque não saiu dentro. Feche os seus olhos agora nesse momento. Comece a imaginar o seu lugar agora. Imagina onde Deus quer te levar. O que você tem feito para chegar lá? Deus tem um destino e um sonho para você. E Ele está com você. Você consegue ver Ele com você? Abra os seus olhos agora. Quando José achou que estava tudo perdido, Deus se mostrou presente. E aí Ele continua fazendo o melhor. Ele continua sendo excelente. Só que um certo dia, que Satanás não quer ver a gente bem, né, gente? Satanás inventa uma história. E eu quero te dizer, ele já sofreu pra caramba lá na casa do pai dele. Foi vendido como escravo. Tá tudo bem, né? Agora tá fluindo o negócio, foi promovido. Vamos ver lá, Gênesis 39, versículo 11. Certo dia ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: veja, esse hebreu aparece aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia por causa dos gritos, e ele deixou a capa comigo e correu para fora. Versículo 19 diz assim: quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancasse na prisão, na qual costumava ficar prisioneiros os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, olha aí a chave de novo, hein? Entretanto, ou podemos dizer até, enquanto isso, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José. E a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe de carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava.
pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. E tem gente que vira para mim e fala, não está nada dando certo, Isa. Não está bom as coisas. As coisas não estão indo bem. Agora eu te digo, vamos ver aqui a vida de José. 17 anos ele vai para lá. Vendido. Os irmãos, irmão de sangue. Sabe o que é isso, gente? Irmão de sangue te vende. Quer a sua morte, planeje a sua morte. Te vende. Você vai para o Egito. E aí você fala, não tem problema não. Eu tenho um destino, eu tenho um sonho. Vou continuar. E continua fazendo tudo com excelência. E um demônio, uma raça de víbora aqui aparece e coloca em questão a pureza de José. Ele caiu, gente? Caluniaram, né? Mas olha o que Deus faz. Ele vai para a prisão. Mas quem estava com ele? Deus estava com José. E José estava com Deus. Porque ele continuava firme no seu propósito. Ele continuava firme. Tem gente tão ferida que só sabe ferir. José feriu alguém aqui? José podia ter dado na cara da mulher, não podia? Sei lá, se a mulher te pega aí, o que você faz? Cai dentro ou bate? Ou sai fora? Chuta aquele laço. Tem gente tão pesada que não anda mais. E é verdade, gente. E tem gente que quer botar culpa em todo mundo, mas a culpa, minha filha, não tem culpa na história, não. Tem coisas que você tem que resolver dentro da sua alma. Você vai ser próspero quando sua alma for. Tem coisas que você precisa decidir deixar para trás. Olha, eu estou terminando a minha faculdade de psicologia. Sinceramente, se eu pego alguém que passou a história até aqui, essa história toda de José, essa pessoa já tinha morrido. Não sei, acho que estava em depressão profunda. E José continua vivo e firme. Não tinha um WhatsApp para ligar para alguém. Não tinha mensagem para passar, não. Não tinha ninguém para correr. Não tinha post de Instagram para pedir, se vitimizar e falar, fui traído, agora eu não sei quem me caluniou, e agora fui para a prisão, injustiça e compartilhamento. Não tinha nada dessa história aqui. José não tinha recurso nenhum. Não tinha mamãezinha, não tinha papaizinho, não tinha dinheiro. O único recurso que ele tinha era ele e Deus. E tem muita gente que não anda, fica botando culpa em tudo. Mas deixa eu te falar, querido, o negócio é com você e Deus. É com você e Deus. Não bota ninguém na jogada, não. Ah, porque você também não me ajudou. Quem que ajudou José aqui? Me fala. Quem foi que tinha contato aqui com chave com alguém aqui que promoveu José? Quem que promoveu José? Foi Deus. Mas Deus promoveu porque ele fazia. Deus promoveu porque José tinha um coração. Deus promoveu porque ele tinha alma próspera. E ele dizia, eu tenho um sonho, eu tenho um destino. Deus falou comigo quando eu tinha 17 anos. Deus me deu um sonho que eu ia reinar. Eu vou chegar lá. Tem gente tão traída que não sabe perdoar. O que José faz? José, perdoa. Tem gente que só sabe ser vítima, enquanto que Jesus já morreu no seu lugar. Jesus já pagou o preço. Para de ser vítima da sua situação. Fica do outro lado. Deus já te colocou do outro lado. Deus já te deu tudo que você precisa para sair. Você precisa começar a olhar de forma diferente. Eu quero te dar uma lente essa noite. Quero te dar novas lentes essa noite. Você precisa olhar para a sua vida e pensar, cara, se o negócio não está andando, aonde que está o X da questão aqui? Eu quero te dar uma boa notícia. Em 2 Coríntios 2,17 diz assim, nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que eles possuem ou pela sua aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira. Agora, nós olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. Deus está fazendo algo novo. Deus fez algo novo todas as vezes na vida de José. Toda vez que vinha um problema na vida dele, Deus fazia algo novo. Deus promovia José. Gênesis 40, versículo 1. O tempo passou e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito
ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e o pôs sob custódia do capitão da guarda, na mesma cela em que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável por atender às necessidades dele. Então o copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo, e os 2 tiveram um sonho na mesma noite. Cada um sonhou teve um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos 2 oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão: o que aconteceu? Por que vocês estão abatidos? Então eles responderam: cada um de nós teve um sonho, mas não temos ninguém para explicar o significado. Se você foi vendido pelos seus irmãos, se você já suspeitaram que você tinha problema sexual, né, nessa parte de adultério. Depois você é preso. Aí você está lá na prisão e chega alguém e conta um sonho para você. O que você fala para essa pessoa? Somente uma pessoa que é sarado na alma dela toma a posição que José tomou. Olha o que José diz para eles. Por acaso não é Deus que vê as interpretações? Conte-me o sonho que eu vou interpretar. O que isso fala para a gente? Ele não desanimou. Ele não parou. O relacionamento dele com Deus só cresceu. E ele não culpou Deus pela história dele. Ele não culpou as circunstâncias. Ele simplesmente acreditou que uma hora o sonho dele ia se concretizar. Que uma hora o que Deus falou para ele ia acontecer. Somente uma pessoa com fé integral no que Deus disse para ele poderia, nesse momento da vida dele, dentro da prisão, dizer que ele ia interpretar os sonhos. Porque Deus interpreta. Uma pessoa que tinha fé nos seus sonhos, uma pessoa que sabia que ele era filho amado, uma pessoa que sabia que ele veio para governar, sabia que ele estava ali só por um tempo. Sabe, a gente às vezes acha que a circunstância que a gente está vivendo agora vai durar para sempre. Não vai passar. A tempestade, elas vêm e elas vão embora. Ninguém vive eternamente de tempestade. Então José se posiciona e Deus honra José. Mas olha que história interessante. Eu fui pesquisar desse tempo de José, que tinha 17 anos, quando ele recebeu a direção de Deus na vida dele, o sonho. Até esse dia, mais ou menos 28 anos que ele tinha aqui. Então, já tinham passado um tempo. E aí ele fala para eles, quando você estiver lá com o faraó, você lembra de mim. Lembra que eu interpretei seu sonho? Gente, olha que doideira. Pensa só uma pessoa muito cheia de si para dizer, quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Tipo, tá, o que o faraó quer com você? Como que, sabe, do nada? Você já parou para pensar nisso? Por que José fala isso? Ele tinha certeza que ele ia chegar na sala de faraó algum dia. E todas as oportunidades que apareciam para ele, o que ele fazia? Pegava as oportunidades e era promovido. Não deixava passar nenhuma. E essa era mais uma oportunidade que ele tinha. Então, ele sabia que ele ia chegar lá. Olha que coisa linda. Eu fico tentando entrar na cabeça de José e entender o que se passava aqui nesse momento, para ele chegar e falar, lembra de mim quando você estiver lá. 41, versículo 1 diz assim, passaram-se mais 2 anos. Gente, 2 anos sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp, sem falar com ninguém, dentro da cadeia. O que você faz 2 anos dentro da cadeia? Fica à toa? Não, José estava trabalhando, José estava sendo promovido, José estava acreditando. Mesmo que o tempo passasse, mesmo que as circunstâncias passassem, ele estava acreditando, porque a alma dele era próspera. Passaram-se mais 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do Nilo e 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio para pastar entre os juncos. Logo depois, outros 7 vacas, estas apenas pelo pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas que pastavam perto do Nilo. As vacas magras devoraram as 7 vacas saudáveis. Então o faraó acordou. Bom, resumindo para eu não ler o texto todo, o que acontece? Ninguém consegue interpretar o sonho de faraó. E ele vai até José. Então, peraí, eu conheço alguém, está lá na cadeia. Agora que eu lembrei, né? Tempão para lembrar, mas agora eu lembrei de José, está lá, entendeu? E ele diz que Deus interpreta os sonhos. Olha que coisa linda, gente. Se você confia, se você tem fé, os sinais vão te seguir.
Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas você primeiro precisa acreditar. Primeiro você precisa acreditar que você é filho amado. Primeiro você precisa acreditar no que Deus falou. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai. Diga para a pessoa do seu lado, acredite. Porque se você não acreditar, eu não vou. José acreditava. O que era o combustível de José? Era a sua visão, era a sua missão. Deus deixou bem claro para ele e ele acreditou. Nada que passou na vida dele o desanimou. Nada que passou na vida dele o colocou no lugar de vítima. Ele sempre saía desse lugar. Ele sempre movia as coisas. Ele sempre estava pronto. E eu quero te perguntar, mesmo que tudo pareça desfavorável, você está pronto hoje para viver a realidade que Deus tem para você? Você está pronto? Se aparecer uma oportunidade agora, você vai falar assim, sou eu mesmo. Veja bem que tudo que aconteceu na vida de José foi uma preparação para esse dia. Porque ele já sabia como ele deveria chegar diante de Faraó. Ele já sabia como deveria falar diante de Faraó. Porque ele sabia da cultura, ele tinha propriedade no que ele estava fazendo. Só que Faraó não sabia disso. Mas Deus sabe. Deus sabe quem era José. E Deus sabia que José estava capacitado. José foi fiel no pouco, então ele estava capacitado para viver o muito. E a gente, às vezes, não consegue ser fiel no pouco. A gente está sempre reclamando. Ingratidão é uma coisa que eu não vejo aqui na vida de José. Em nenhum momento você vê ele sendo ingrato. Em nenhum momento você vê ele parado. Em nenhum momento você vê ele desistindo. Existe algo que movia a vida de José. E essa chave que eu quero te dizer essa noite. Deixa para trás o que aconteceu. Você precisa deixar. Você precisa virar a página. Você precisa entender o novo do Senhor na sua vida. Para quem é príncipe dentro da alma, as dificuldades se tornam trampolins. Hoje, se você olhar para a dificuldade que você vive hoje, ela vai se tornar um trampolim na sua vida? Você acredita nisso? Eu acredito. Se você fosse vendido, se sua pureza fosse questionada, e dentro de uma prisão você estivesse, o que você faria? Você ia trabalhar com excelência? Você seria promovido? Você perdoaria os seus irmãos? Liberaria palavras de conhecimento dentro da cadeia? Foi isso que José fez. Receberia estratégias para a sua nação? Presta atenção no que eu vou falar agora. Um príncipe nasce para quê? Para governar. Jesus está fazendo algo hoje na sua vida. E você precisa entender o que Deus está fazendo. José, em todo esse tempo, eu acredito, tá, gente? A Bíblia não diz isso, mas você vai ver comigo aqui agora. Todo esse tempo ele se preparou e Deus deu uma estratégia para ele, para ser o príncipe do Egito. 41:15 diz assim: Faraó disse a José, tive um sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos. As pessoas vão saber quem você é. Você está entendendo isso? Não precisa postar no Instagram, não. Isso aqui, ó, é Deus promovendo. Isso aqui é Deus levantando. José respondeu, eu não, mas Deus, ele vai acalmar o coração de Faraó. Uau, gente! Ele sabia quem ele era. Ele não era um metido? Vamos lá, vamos entender aqui. Olha, gente, que tem muita coisa boa nesse texto. Lembra que eu falei que ele sabia quem ele era, que ele vivia de nariz em pé? Eu não acredito. Eu acredito que a autoestima dele e a certeza de onde ele ia, ele simplesmente parecia metido, mas ele não era. Ele era certo do que ele era. Ele tinha identidade. Nada ia tirar ele do foco. E ele diz aqui, eu não. Mas ele não era todo bonzão? Ele não sabia de tudo? Não estava sempre pronto? Ele sabia que até aquele ponto, tudo que aconteceu na vida dele veio de Deus. E ele diz, eu não, mas Deus pode. Vou resumir. Então, Faraó conta o sonho e José diz a interpretação do sonho. E ele não só diz a interpretação, ele dá a estratégia para o que fazer, que Faraó fazer. Imagina, gente, você pega alguém agora da cadeia, bota ele aqui e ele vai dar a estratégia do que fazer na nação. Chega lá para o nosso presidente abençoado, e diz assim, ó, você vai fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas quem é você? Quem era José? José era um príncipe sendo levantado por Deus. José então disse a Faraó, os dois sonhos do Faraó têm o mesmo significado. Deus está dando um aviso sobre o que ele está para fazer. Agora vou parar aqui e vou te falar.
príncipe governa, amém? Você tem recebido estratégias sobre a sua nação ou não? E por que não? Eu quero ler com você em 1 Pedro 2,9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É você. É você que é sacerdote. É você que foi levantado para fazer diferença. Mas você não foi levantado só para fazer uma diferença. Você foi levantado para fazer diferença na sua família, na sua nação. Mas você só vai fazer diferença quando você vencer as suas batalhas pessoais. Porque José só estava capacitado quando ele conseguiu passar por todo esse tempo. E ele foi fiel. E ele foi vencendo cada batalha na vida dele. Foi traído, foi caluniado, foi para a prisão. E ele permaneceu fiel. Você provavelmente não deve estar passando nem metade do que ele passou. E eu quero te fazer a pergunta: você tem permanecido fiel? O que tem te motivado? Existe uma palavra sobre nós, e essa palavra não é para alguns. Deus morreu por todos, Ele nos nivelou, Ele colocou cada um de nós nesse lugar. Você foi chamado para governar, para redimir a terra, mas primeiro você precisa remir a você mesmo. Você precisa aprender a dominar a si mesmo. Em Gênesis 41, e foi assim que José recebeu sua incumbência. Escuta bem. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel. O faraó tira o anel dele e coloca na mão de José. Deus pode colocar na sua mão hoje o cuidado de toda a terra? Em seguida, Faraó tirou o seu anel de autoridade e pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho. Olha que lindo, gente! Isso aqui é um sozo na vida de José. Vamos voltar lá atrás, aos 17 anos, ele é vendido. O que pegaram? A túnica dele. Rasgaram a túnica dele. Olha o que Deus fez na vida dele, honra ele com roupas reais. Olha, gente, vocês têm que entrar com isso aqui comigo, olha. Você é a pessoa de quem estávamos precisando. Você consegue escutar essa voz dizendo, você é quem o mundo precisa. Você é quem o mundo está clamando. Deus já te deu o anel. Deus já te deu as roupas. Olha que Faraó diz para José. Em seguida, dirigiu-se a José e declarou, você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você um plano detalhado. Aleluia! Ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. Aonde que ele aprendeu? Passando luta, aflições. E a Bíblia diz em Tiago 1, tendes bom ânimo, estejais alegres por passar as aflições, porque através delas que você tem sabedoria. Conhecimento e sabedoria você aprende, errando também, passando perrengue. Mas você precisa decidir aprender. Não transfere para ninguém que isso é seu. Sabedoria e experiência. Você quer ser grande, mas também não quer passar experiência. Você quer ser grande, mas não, um ventinho que passa, você já está resfriado. Ninguém tem a experiência e a sabedoria que você... Gente, vou te falar uma coisa. A gente está falando do Egito. Vocês têm noção do que foi o Egito nessa época? Era a nação mais poderosa. Gente, pelo amor de Deus, entende isso. É a nação mais poderosa. Deus entrega na mão de José, o vendido. Sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. Então, deu um anel de autoridade e pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho. Pôs em seu pescoço um colar de ouro. Então, ele não recebeu só roupa, ele recebeu colar, ele recebeu anel.
Porque quando Deus faz, Ele transborda. A segunda carruagem na hierarquia do comando ficou à sua disposição. E Deus mudou a vida de José. Ele estava preso, ele ganhou um carro, ele ganhou roupa, ele ganhou dinheiro, porque ele estava agora liderando e gerenciando os negócios de Faraó. Egito, muito dinheiro, gente. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição. E quando ele passava, o povo gritava, viva! A sua vergonha agora é a dupla honra. Todo mundo reconhecia José, não como o escravo. Ele não era escravo? Ih, agora não é mais. Querido, quando Deus te honrar, ninguém vai mais lembrar do seu passado. A não ser o demônio, que às vezes vem trazer essas coisas, né? As pessoas vão reconhecer. Sabe, a realidade que Deus tem para essa igreja é que a gente reconheça as pessoas não pelos nomes que elas apresentam agora, mas pelo que Deus tem para elas. Eu tenho que chamar você pelo nome que Deus te chama. José foi chamado lá atrás, mas ele teve um processo na vida dele. Você tem paciência para viver esse processo com o outro também? Esperar o outro também? Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José, sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem o seu selo de aprovação. Aleluia. Deus já deu para nós, igreja, a chave dos céus, amém? Você crê que você é poderoso? Porque José aqui ainda não tinha vivido a graça. José era apenas um. Nós somos todos por meio da graça. Fomos colocados acima. Em Efésios diz isso. O Pai nos elevou. Vou voltar só no 15 para você entender. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus, fazendo menção de vós, para que Deus de toda sabedoria vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Deus te chamou, querido. Deus te chamou para reinar, não é para ser escravo, não. Vamos mudar essa mentalidade de escravo para rei. Vamos viver como rei, porque José nunca pensou como escravo. Sempre foi filho amado. Se você viver como filho amado, você vai começar a honrar o seu irmão. Se você viver como filho amado, você vai ser a resposta. Assim como o faraó disse para José, você era quem a gente estava esperando. Você precisa assumir a identidade que Deus tem para você. A esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado. Diga, acima de todo principado, toda potestade, todo poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Aleluia! E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e ele deu à igreja. Entregou a você. Você é príncipe, você é chamado para reinar. Não viva mais como escravo, assuma a sua posição. Somente um rei pode governar. Mas José não era escravo? Não, José nunca foi escravo. A escravidão foi uma circunstância que aconteceu na vida dele, mas ele nunca foi escravo. José passa de escravo a rei. Nós não somos escravos, não estamos debaixo de escravidão, nós somos libertos, somos justificados, somos amados. E você precisa entender essa revelação. Seja fiel no pouco que Deus está te dando, para que Ele te coloque sobre muito. Seja fiel na sua história. Não tenha vergonha dela. José não teve. Porque ele sabia que tudo que ele passou foi promoção para ele chegar onde ele tinha que chegar. Assuma a sua história. Assuma a verdade de que você é filho. Independente das circunstâncias, continue andando, continue fazendo, continue crendo.